Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 15 de outubro, nós estamos no intervalo de alimento diário com o livro Um Exército de Vencedores, aliste-se já. Essa semana nós estamos lendo o capítulo 2, cujo título é A Mulher Vestida do Sol, o Filho Varão e o Dragão. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele quer nos dar essa realidade, A gente precisa ter realidade para viver diante do Senhor como o Filho Varão, aquele que vai ser o vencedor, mas a gente não pode deixar de lado o inimigo. Ele é o nosso acusador, é o que a gente vai ver no dia de hoje. Ele nos acusa de dia e de noite. Ó Senhor Jesus, ele quer enfraquecer a nossa consciência, o alvo dele é a consciência, porque você com uma consciência fraca, você não retém os itens da fé. Você não retém aquilo que Deus deseja dispensar. Mas Ele também vai mostrar para nós no dia de hoje que nós podemos vencer o acusador. E dentro dessa vitória hoje Ele vai mostrar dois itens. Um é o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, ó Senhor Jesus. E o outro é a palavra do testemunho. Ou seja, a gente viver diante do Senhor. A gente precisa realmente aprender a aplicar esses itens do nosso viver, para a gente não achar que é qualquer coisa, mas realmente viver na eficácia disso tudo, para que a gente possa realmente ser simples, pedir perdão ao Senhor e prosseguir. É isso que o Senhor ele quer fazer conosco e é isso que o inimigo não quer. Ele quer nos atrapalhar, Senhor, nos enchendo de conceitos e de várias outras coisas, para que a gente não dê passos nem de fé, que a gente não dê passos diante da vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o roteiro de leitura. No dia de hoje nós vamos ler da página 32 do subtítulo Satanás, o acusador de nossos irmãos, até o próximo subtítulo, Vencendo o Acusador. Aí aqui tem uma errata, não é até o final do subtítulo, é até o final do último parágrafo da página 33, que termina na página 34. Depois tem ainda outros dois parágrafos que vão ser lidos no dia de sábado. Ó Senhor Jesus. Ler com oração, Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. Ó Senhor Jesus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para a leitura do livro. Senhor Jesus, subtítulo, Satanás, o acusador de nossos irmãos. Senhor Jesus. O versículo 10 de Apocalipse 12 ainda nos mostra uma característica muito sagaz de Satanás. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Satanás é aquele que nos acusa diante de Deus. Ele acusou Jó e Josué. Como acusador, ele quer nos enfraquecer, usando nossa natureza pecaminosa. E muitos tropeçam por causa dela, caindo em algum pecado, ofensa ou problema com Deus e os homens. Em seguida, recebem acusações de Satanás, que enfraquecem sua consciência e sentem-se derrotados. Mas, amado leitor, podemos e vamos vencê-lo. Ó Senhor Jesus. Subtítulo, Vencendo o Acusador. Senhor Jesus. Não se deixe ser derrotado pelas acusações de Satanás. O segredo para obter vitória sobre ele está no versículo 11 de Apocalipse 12. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O primeiro item de que devemos lançar mão para vencer Satanás é o sangue do Cordeiro. Em Hebreus 9, 28, lemos que nosso Senhor Jesus ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, e por seu próprio sacrifício removeu os pecados, não com sangue de bodes e bezerros, que jamais poderiam removê-los,
tampouco purificar nossa consciência de obras mortas. Mas o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O diabo é o acusador. Ele acusa a cada um de nós diante de Deus, de dia e de noite. Ele não se cansa de acusar-nos. No entanto, devemos defender nossa consciência com o sangue do Cordeiro. Graças a Deus, o sangue tem poder. Portanto, não se enfraqueça por causa da sua consciência fraca. O sangue do Cordeiro tem poder para nos manter de pé. Ó Senhor Jesus. Amado leitor, encorajo-o novamente. Não se deixe ser derrotado por Satanás com suas acusações. Use o sangue de Cristo para vencê-lo e purificar sua consciência. Se sua consciência está manchada, peça perdão a Deus, porque a palavra nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Livre-se das acusações do inimigo. Peça perdão para o Senhor. Peça perdão para as pessoas a quem você ofendeu e busque o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é capaz de limpar sua consciência. Quando você confessa seus pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoá-lo e purificá-lo de toda injustiça. Ó Senhor Jesus. Além disso, vencemos por causa da palavra do testemunho. Nós permanecemos de pé se estivermos alimentados pela palavra. Deus nos pastoreia e nos alimenta com sua palavra fundamental e por meio de sua palavra profética. Ele nos orienta e direciona nosso viver. Uma vez recebida, não podemos deixar que essa palavra seja mero conhecimento, mas devemos aplicá-la em nosso viver. Isso é construir nossa vida sobre um firme alicerce. A palavra de Deus é a chave de nossa vitória. Quando a palavra é recebida, ruminada e praticada, ela se torna nosso testemunho. Isto é, a palavra se torna nosso viver, nossa realidade e, por fim, nosso testemunho. É isso que vence Satanás. Não é ter a mente cheia de doutrinas e de teologia, pois Satanás não teme o mero conhecimento bíblico. Ele, inclusive, usa isso para tentar confundir-nos, como fez com o Senhor Jesus no deserto. Ele teme quando você vive a palavra, quando a palavra se torna seu testemunho. Por isso, vamos conhecer e viver a palavra de Deus, e não ser um cristão de fachada, superficial, que diz Senhor, Senhor, e até realiza obras, mas não faz a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Isso aqui realmente que a gente precisa aprender, né, diante do Senhor e ter discernimento. A palavra do Senhor, ela quer nos dar esse discernimento. A diferença entre realizar a vontade de Deus e fazer coisas. São coisas diferentes. A gente não quer dizer que necessariamente você esteja envolvido com as coisas de Deus, não quer dizer que você necessariamente esteja envolvido com Deus. Deus, ele pode permitir que aquilo que você está fazendo ali, realizando, dê frutos, mas para não envergonhar o nome do Senhor. Mas não quer dizer que você foi aprovado. Por isso o Senhor está nos ensinando a ouvir a palavra, praticar. E aí o Senhor fala, ó, eu vou te mostrar a quem ele é semelhante. Senhor, aquele que ouve e pratica é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram várias situações, mas ela não se abalou. Senhor Jesus. Mas teve outro que também edificou, mas edificou na areia. Aí quando vieram as mesmas situações, grande foi a sua ruína. E é isso que você está mostrando para nós. Eu não posso me apoiar apenas em conhecimento. Mas o problema é que muitas vezes a gente quer julgar uns aos outros, né? Fazer como inimigo. O inimigo ele sempre acusa. Ó, você está fazendo isso, você não está fazendo aquilo. Senhor Jesus. A gente não deve olhar para os irmãos com esses olhos. Olha, esse trabalho aí já está ocupado, né? Já é do inimigo, ele faz isso muito bem. O que a gente precisa é alimentar uns aos outros. Senhor Jesus, nos encher da palavra. Por isso que mostrou, olha, Satanás ele tem essa característica. É sagaz, uma sagacidade, é muito sutil. Ele acusa de dia e de noite. Ele mostra, né, todo mundo tem uma maneira de sair, de fazer isso, de fazer aquilo,
E ele vai usar isso. Porque ele quer que a nossa natureza pecaminosa dentro de nós reaja a tudo isso e te leve a pecar, te leve a ofender ou ficar ofendido, ou leva você a ter um problema com Deus ou um problema com outras pessoas. É assim que ele faz. Ele vai enfraquecendo a sua consciência. Senhor Jesus. Né? E aí você vai se sentindo derrotado, mesmo que não esteja. Mas você vai se sentindo. Ó Senhor Jesus. Né? O que você está olhando vai acabar sendo a sua realidade. A aparência das coisas não é a realidade. Ó Senhor Jesus. Por isso eu estou mostrando para nós, olha, a gente precisa aprender diante do Senhor para ser fortalecido. Né? Existem duas situações. Né? O inimigo ele vem para te acusar. Né? E aí ele pode te acusar porque você realmente pecou. Ou você cometeu um erro e ele vem e te acusa. Aí o que você tem que fazer? Vai na presença de Deus, pede perdão. O Senhor ele é fiel e justo para te perdoar. Mesmo que amanhã você vai, né, cometer um erro de novo, aí já é outro erro, outra situação. Ó Senhor Jesus. Mas existe aquela situação que o inimigo vem te acusar, mas você não cometeu pecado. Ou seja, isso é uma acusação por causa do corpo de Cristo. Você está sendo acusado porque o inimigo está sendo incomodado. Então ele vem e mente. Tem um livretinho que eu li no início da vida da igreja, né, que é um livretinho muito rico. Né, a primeira vez que eu li esse livretinho, eu li ele em inglês. Aí depois eu consegui ele em português, já li ele várias vezes, que é um livretinho que chama O Sangue Precioso de Cristo. E ele fala justamente disso daqui. Ele fala que o inimigo vem e te acusa. Você vai diante do Senhor e pede perdão. Então você foi limpo daquilo ali. Não, esse problema não existe mais. Mas o inimigo agora ele passa a mentir. Ele passa a te acusar novamente da mesma coisa que Deus já te limpou. E aí aquilo ali enfraquece a sua consciência. O alvo dele é a sua consciência. A Bíblia fala que por negligenciar a boa consciência, muitos vieram a naufragar na fé. No alimento diário anterior, e o mostrou para nós que esse naufragar na fé, né, não é a minha fé interior, é a fé, aquilo que Deus realiza. Ó Senhor Jesus. Então existem dois pontos de fé. Existe a fé, que é tudo aquilo que Deus é, fez, tem e realizou. Então é a fé, está fora de nós. Cristo realizou a obra de salvação por nós e tudo mais, tudo está fora de nós. Mas quando eu vou recebendo os elementos da fé através da palavra, vamos já mostrar o caminhãozinho da palavra que vem transportando para nós, isso chega no meu espírito, se torna a minha fé, uma fé agora subjetiva. A fé que está fora de mim, ela é objetiva, é aquilo que Deus realizou e pronto, não tem minha participação. Mas a fé subjetiva, ela tem a minha participação, é crer naquilo que Deus é, aquilo que Ele tem. Ou seja, o que está dentro de mim tem que ser igual ao que está fora. Senhor Jesus, aquilo que Deus está mostrando, mas o inimigo quer substituir isso por muitas coisas. Por isso que a Bíblia mostra que o inimigo caiu na multiplicação do seu comércio. Ele começou a profanar, começou a trocar de lugar as coisas de Deus. Ele começou a negociar. E é isso que ele quer fazer, ele quer colocar coisas falsas dentro de nós que não são o conteúdo da fé. E aí, por isso que a Bíblia mostra que se você negligenciar a boa consciência, você vai naufragar na fé objetiva. Ou seja, tudo aquilo que Deus trouxer para você, pela sua consciência não estar pura, você não recebe aquilo como vindo de Deus. Então aquilo não tem valor. Aquilo ali causa um naufrágio, aquilo ali vai parar no fundo do mar. Não tem mais utilidade, desaparece. Aquilo ali, ao invés de fazer parte do seu ser, ao invés daquilo ali te constituir de Deus, você não tem uma boa consciência, aquilo ali se torna uma pedra de tropeço. Cristo, ele como a pedra de arremate, né, a pedra que os construtores rejeitaram, ele tem essas duas características. Para umas ele é a pedra de arremate, a pedra da salvação, a pedra viva que nos acompanha, que nos alimenta, que mata a nossa sede espiritual. Ó Senhor Jesus. Mas para outros, Jesus é a pedra de tropeço. Quem é que tropeça? A Bíblia já mostrou para nós, o Evangelho já mostrou para nós, é quem anda de noite. Quem anda de noite tropeça. Ou seja, quem não tem a luz de Deus. Por isso está mostrando para nós aqui como vencer o acusador. Mas como eu falei, nesse livreto ele é muito rico, ele mostra isso. Apesar de você já ter sido perdoado, o pecado já ter ido, o inimigo ele quer enfraquecer sua consciência insistindo na mesma situação. Ó Senhor Jesus. E é assim que ele faz, ele é o acusador. Ele não tá, às vezes ele acusa por algo que você realmente cometeu, mas às vezes a acusação é algo que você não realizou.
mas ele está ali mentindo, né? Ele é o pai da mentira. Nele nunca houve a verdade, ele nunca se firmou na verdade que é o próprio Deus. Ele sempre quis algo próprio, ele quer tomar o lugar de Deus na nossa vida, a gente tem que ter cuidado com a aparência das coisas. Ó Senhor Jesus, por isso está mostrando para nós, eu preciso ir diante do Senhor, o segredo, né? É o sangue, o testemunho e não amar a própria vida. Hoje a gente leu aqui, né, a questão do sangue, a questão do testemunho e o não amar a própria vida vai dar continuidade amanhã. Por isso que eu falei, tem uma errata no início ali, né, que mostra para nós que até o final do Vencendo o Acusador, não. A gente vai ler a última parte amanhã, que vai falar sobre a questão de você não amar a própria vida. Mas a gente já viu, né, ontem, né, no Alimento Diário, que fala que é uma característica dos vencedores. Não ama a sua própria vida, não quer fama, não quer coisas próprias, ele quer fazer a vontade de Deus. E é isso que o Senhor ele quer de nós, é que a gente realmente busque o Senhor. Então ele falou, não se deixe derrotar pelas acusações. O inimigo ele é assim, ele é mentiroso, né? Houve uma situação onde um irmão estava cheio de insatisfações. E aí ele aproveitou lá uma situação e começou a arrastar pessoas que também estavam insatisfeitas e começou a reprovar a palavra da fé, a palavra profética. Porque ele tinha suas insatisfações, ele não estava afim de seguir e tal, e começou a chamar outros também. E aí nós chegamos e fomos conversar, olha irmão, se você não quer, você está insatisfeito, tudo bem, mas não arraste outros atrás de você, Senhor Jesus. Né? Aqui a gente não vai tolerar esse tipo de coisa. Se você quer buscar o Senhor, nós estamos aqui para te ajudar. Agora, se você quer outras coisas, aí não. Aí o que esse irmão fez? Ele começou a falar para outros irmãos que eu tinha batido nele, que eu tinha dado uma surra nele, tinha batido nele tanto, que ele quase não escapou com vida. E aí os irmãos ficaram revoltados. Alguns viraram a cara, não queriam papo comigo e tal. Outros, pelo menos, pararam para ouvir a minha versão da história. Só que graças a Deus eu não estava sozinho, não tinha outra pessoa junto comigo para dar testemunho. Por isso que é importante dar testemunho. Testemunho é sempre o número 2, né? Por isso eu sempre falo, não vai sozinho, leve alguém junto, por causa do testemunho. Porque tinha a palavra dele contra a minha, mas tinha mais um irmão. Então o irmão pôde confirmar, olha, não foi isso que aconteceu não. Mas ele falou e muitos acreditaram. Não vieram procurar, não procuraram comunhão nem nada. Mas depois de alguns dias, ele foi falar com outro irmão, mas esse irmão ele é muito simples. E chegou e falou, poxa, o Márcio foi lá, me bateu. Aí ele chegou e falou assim, é mesmo, o Márcio te bateu? Mas quando que foi isso? Ah, foi uns 3, 4 dias atrás. Ele falou assim, é mesmo? E aonde estão seus hematomas? Se ele te bateu, você tem que estar todo roxo, todo quebrado. Por que você não tem hematoma? Por que você não está com gesso? Por que você não está no hospital? Porque você sabe que o Márcio ele sabe artes marciais. Se ele tivesse te batido, você estava todo quebrado. Aí ele ficou sem graça. Por quê? Ele foi simples. Ele olhou e falou, peraí, te bateu? Quando que foi isso? Ah, poucos dias atrás. Se bateu em poucos dias, a pessoa ainda está cheia de mancha roxa, né, cortes, inchaço. Eu falei, não tem nada disso. Larga de ser mentiroso. Desmascarou a pessoa, porque ele estava atento à realidade. Quando ele disse para as pessoas que ele tinha apanhado e quase morrido, como que ele estava ali falando e como que as pessoas simplesmente não pensaram? Peraí, se ele apanhou quase morreu, mas por que ele está aqui sem nada? Não, uma pessoa que apanhou quase morreu vai estar com gesso, com faixa, com band-aid e um monte de coisa. Ó Senhor Jesus. Mas aí acontece, a consciência estava fraca, então não atentaram para detalhes. E é isso que o inimigo quer fazer. Ele vai nos acusando, mentindo, falando um monte de coisa, você não atenta para pequenos detalhes. E é assim que ele engana. É assim que ele faz. Ele, como mostrou aqui, ele usou a palavra de Deus para tentar enganar Jesus. Ó Senhor Jesus. Só que Jesus estava atento aos detalhes. É a palavra de Deus, mas não está vindo da boca de Deus. Ó Senhor Jesus, e é isso que tem que atentar. Por isso que mostrou, olha, Cristo se ofereceu a Deus pelo Espírito Eterno para nos purificar das obras mortas, para a gente servir um Deus vivo. Eu tenho que ter uma comunhão viva com Deus. Irmãos que ficam só palavra, isso, aquilo, e não vão na presença de Deus, vai viver enganado. Nós, para a gente poder ficar livre disso, eu tenho que aprender a ir na presença de Deus.
Ó Senhor Jesus. Ele mostrou obras mortas. João, capítulo 3, ele mostra para nós, versículo 19 até o 21, que fala que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. O Senhor mostra para nós que Ele quer purificar nossa consciência de obras mortas, de obras más, obras que as pessoas fazem para Deus, mas sem o consentimento de Deus, sem a direção, sem o falar de Deus. Não basta só ter a palavra, eu tenho que ter o falar de Deus. Aí ele mostrou, as obras são mais, porque todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não sejam arguídas as suas obras, porque as suas obras não sejam provadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Se eu estou realizando a obra de Deus, eu não tenho problema de viver na presença de Deus. Eu não tenho problema de me arrepender, de pedir perdão, de buscar o Senhor, de buscar conciliação ou qualquer outra coisa. Porque a minha obra é feita de coração ao Senhor. Agora, se eu valorizo mais a obra, eu não vou querer me chegar a Deus. Em Efésios fala, aqueles que amaram mais as obras das trevas do que a luz. Senhor Jesus, a gente precisa aprender a manifestar todas as coisas diante da luz de Deus. Às vezes a pessoa vai te acusar. Olha, você está fazendo negócio, isso não é de Deus, não. Então vamos levar diante de Deus, não tem problema nenhum, não. Se não for, e se eu estou fazendo algo errado, amém, o Senhor vai mostrar. Ó Senhor Jesus, e aí eu vou corrigir a rota. Mas às vezes acontece, não é para crer, é só para acusar, é só para fazer o trabalho do inimigo. É isso que a gente tem que estar atento. Como eu falei no início, pode ser, o inimigo está te acusando por algo que você realmente fez, se arrepende, pede perdão e volta. Agora, se ele te acusou por algo que você não fez, Senhor Jesus, então ele está incomodado, porque você está fazendo algo pelo corpo de Cristo. Então, como os irmãos têm se mostrado para nós, 2 tipos de sofrimento. Um que é devido, você pecou, você tem que pagar. E tem outro que não é devido, não é você. Mas é algo para o corpo de Cristo. É uma injeção que o braço tem que tomar, mas não é o braço que está doente, é outra região. Então, às vezes, a gente, para sarar outros irmãos, nós temos que sofrer. Mas isso aí é o quê? É a acusação do inimigo, uma acusação falsa. Ó Senhor Jesus. Mas se você aprende a pegar todas as coisas e levar diante do Senhor, ó Senhor Jesus, aí está a chave. É como o versículo que eu acabei de ler. Se você pratica a verdade, você se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque ela foi feita em Deus. Você está fazendo algo em Deus, se aproxima de Deus, é compatível. Você não está fazendo, se aproxima de Deus, incompatível, isso vai deixar de existir. Agora, se você não está fazendo e se afasta, você ama mais aquilo que você faz do que a vontade de Deus. Aí você está edificando na areia. E quando vier as situações, tudo vai ruir. O Senhor mostrou para nós temos uma base. O Senhor está nos pastoreando, nos alimentando com uma palavra fundamental, uma palavra que dá fundamento, que dá força, é edificar sobre a rocha. Tem uma rocha que você está apoiado. Agora, se você está apoiado nas suas opiniões, é areia. Ó Senhor Jesus, não te dá sustento, não te dá base, mas a rocha dá. E tem a palavra profética, que faz o quê? Orientação e direção. Para quê? Para viver, para não ficar na esfera do conhecimento, como eu repito várias vezes. Se você está só no conhecimento, lendo a Bíblia na sua casa, você é um super-herói. Não tem ninguém melhor que você. Os outros pecam, você não. Mas quando você começa a cuidar de outras pessoas, se envolver nos negócios de Deus, aí você vai ser exposto. Aí você vai ver que realmente, eu não sou tão bom quanto eu pensava, não. Mas ele mostrou para nós, olha, eu preciso receber a palavra como alimento, como fundamento. Se eu não tenho fundamento na palavra, eu não consigo crer. Quando vem a palavra profética, eu acho estranho. Aí tem irmãos que ficam presos em pequenas coisinhas na palavra e não percebem o todo. Eu preciso perceber o que o Senhor está mostrando. Por isso que mostrou, olha, uma saída é o sangue. É levar tudo diante do Senhor. É deixar o Senhor purificar. É deixar o Senhor iluminar. Mas tem outra coisa que é o testemunho. Testemunho, Senhor Jesus, é o que te firma. É o que te dá alimento e te deixa forte. É o que te leva a construir uma vida, Senhor Jesus, sobre um alicerce verdadeiro. É como ele mostrou, a palavra de Deus é a chave. Se você ouve a palavra e aplica no seu viver,
É isso que vai te dar a vitória. Você recebe, rumina, pratica e ela se torna um testemunho. Então agora não é só você, é você e Deus. É como os 3 amigos de Daniel. 3 foram jogados na fornalha, mas quando olhava tinha 4. Então se você for jogar num lugar sozinho, alguém olhar para você e ver Cristo, são 2, é testemunho. Por isso que eu preciso fazer a vontade de Deus. Para que o Senhor seja a minha testemunha. Para que eu seja o testemunho do Senhor. Eu estou vivendo algo, manifestando algo. É um viver de piedade. Mas o inimigo ele quer nos confundir. Ele mostrou, se você tiver a palavra cheia de doutrina, cheia de teologia, só conhecimento, ele vai usar esse seu próprio conhecimento para te derrubar. É como a Bíblia fala, que os sábios caem na sua própria sabedoria. Eles são reprovados naquilo que eles aprovam. Mas o Senhor pega aqueles que não são adequados e para envergonhar aqueles que são. Eu posso não ser adequado, tenho muitos erros, mas o Senhor desejou me usar. E eu preciso honrar esse sentimento de Deus, buscar realizar a vontade de Deus. Chamar Senhor, Senhor e fazer coisas, não quer dizer que necessariamente eu esteja fazendo a vontade de Deus. Eu posso qualificar muito se eu mesmo ser desqualificado. Mas a questão é ir diante do Senhor. Se a luz vier iluminar todas as coisas, a gente está seguro. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.